Boa noite a todos, então, pessoal. Boa noite. Os desencarnados também, né? O pessoal das mídias aí. Antes de começar a bater o papo, você vai perguntar quanto que eu tenho de tempo, só para mim me organizar? 30 a 40. Beleza, senão eu sou muito conversador. Vamos lá, hoje o tema uniões antipáticas, né? Que aí a gente é muito acostumado no nosso dia a dia, quando a gente encontra com alguém ali, a gente fala, né? Com a fulana ali parece que meu santo não bateu, né? É com essa ideia que a gente vai tentar conversar hoje um pouquinho para a gente refletir, vamos dizer assim, de uma maneira um pouquinho mais profunda e mais ampla, algumas questões que a gente vivencia no dia a dia e a gente não tem a noção de como elas se processam, né? Se for pegar esse capítulozinho lá no Livro dos Espíritos, é um itemzinho bem pequeno, são apenas 3 questões. Para deixar a conversa mais bacana, eu vou tentar abordar de uma maneira mais profunda e um pouquinho mais ampla o que é colocado ali, por meio de um bate-papo aí refletindo sobre algumas obras, né, das obras complementares. Antes de tudo, vamos pensar assim, para a gente estar aqui hoje encarnado, a gente precisou reencarnar, certo? Será que quando a gente estava no mundo espiritual, tipo, a gente estava deitado lá em cima de uma nuvem comendo uva e ó, vai reencarnar? Como é que se dá esse processo? Para trazer, vamos dizer assim, uma noção básica de como é que funciona um planejamento encarnatório, eu vou comentar de uma obra maravilhosa que é a Memórias de um Suicida, que é da autoria de Ivone Pereira do Amaral. E lá ele conta uma história de Camilo Castelo Branco. Ele era um poeta, um literato português que havia se suicidado, né? Aí conta toda a história dele lá nas regiões mais umbralinas, né, mais densas, vamos dizer assim, do mundo espiritual, até ele ter sido resgatado por uma caravana que os levou a uma instituição chamada Hospital Maria de Nazaré. E tinha a própria Mãe Maria como mentora, né? E ali na história vai contando todo o processo de reabilitação, de tratamento desses espíritos, né? Até que chegada a uma altura, eles vão então conhecer como é que funcionava aquela instituição. A gente não tem universidade ali, tu entra ali pela Trindade, no córrego, tem um monte de departamento, campos diferentes, né? Eles foram então conhecer aquela própria estrutura da instituição. E essa passagem que eu vou comentar para vocês é quando eles foram exatamente conhecer o departamento que era responsável pelo planejamento reencarnatório, né? E aí eles estavam visitando, chegaram lá e eles estranharam um pouquinho, tinha um pessoalzinho de guarda-pó branco ali, jalequinho, né, trabalhando, aquelas fitinhas do DNA assim que a gente vê no jornal, né? Meu, pra que tudo isso, né? E aí nisso o instrutor começa então, vamos dizer assim, explicar o que se passava naquela estrutura, como é que eram processados, vamos dizer assim, esses planejamentos reencarnatórios. A primeira coisa que ele colocou para eles assim, gente, antes de qualquer um de vocês reencarnar, tudo vai ser revisto, revisado, assentado no mais criterioso valor, porque não era Jesus que falava assim, a cada um será dado conforme as suas obras? Mas vamos mais profundo, ele falou, vocês estão vendo que tem essa gente aí toda trabalhando para quê? Antes que o corpinho de cada um de vocês, que está aí se preparando para reencarnar, estudar do quê? As questões de saúde dos seus pais, ou seja, a gente não fala que tem doença hereditária, genética, tá, mas daí para ter isso tem que encarnar em alguém que te proporcione isso. Então é estudada essa questão genética, a saúde, a fisiologia desses pais que vão receber, é estudada as questões sociais que envolve essa reencarnação, com quem que tu tem pendenga para acertar e assim por diante, é estudada questões psicológicas de vocês, para aí então a gente começar a desenvolver. Quer ver se é um espírito que tem que ter uma doença grave, uma deformidade, alguma coisa incurável. E com isso a gente nota que não tem receitinha de bolo, que nem a gente é acostumado a ver na criação. Tem muito amor e carinho para tudo no mais minucioso e detalhado aspecto da nossa vida. A gente vinha aqui para fazer o quê? Aprender e evoluir. E daí às vezes a encarnação é o remédio que a gente precisa. Nós, os verdadeiros doentes. Ou seja, nós em espírito. E esse aqui que a gente trata mal, ele faz a gente curar. Daí a gente recebe, vamos dizer assim, toda aquela bagagem, toda aquela coisa desequilibrada e o corpinho que permite, vamos dizer assim, que a gente mande embora isso aí, vamos dizer, do nosso espírito para então a gente receber tratamento, né, necessariamente. Por que eu estou contando toda essa história e eu estou contando tudo isso se o tema era outro?
Que aí vamos pensar assim, não falou que foi estudado todas as minúcias, todos os detalhes? Eu não dei primeiro o exemplo do Hospital Maria de Nazaré? Ele é uma instituição. Como ele tem diversas outras, né? Vamos supor que se desse um acidente aqui na frente agora, né? Eu ia fazer o quê? Ligar para o SAMU. O SAMU ia tentar levar para quê? Para algum lugar para tentar estabilizar. Um hospital mais próximo. Chegou ali, beleza, tratou, mas daí vai precisar de uma cirurgia mais complexa. Não tem aqui, tem que ir para Curitiba. É basicamente assim. No mundo espiritual tem essas instituições, esses intermediários, que muitas vezes, como a gente viu o exemplo do Hospital Maria de Nazaré, eles mesmos, vamos dizer, patrocinam uma reencarnação. Não só patrocinam, não só eles montam, como nos acompanham, como as clássicas colônias e cidades espirituais. Qual que é a mais famosa? Vocês foram assistir o Nosso Lar 2? É uma. Nosso Lar é referente onde? Lá no Rio de Janeiro. Tu pega as obras ali do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Franco, ele fala de uma outra, a Redenção. Lá em Minas Gerais. Tem uma em Santos, São Paulo, Alvorada Nova. Tem o livro Alvorada Nova do Caibar Schutel. Com certeza tem alguma em Florianópolis. Mas vamos mais profundo. Se um chinês desencarnar, será que ele para nosso lar ele vai se sentir em casa? Com certeza vão ter colônias que vão representar a cultura, que nem vai desencarnar. O cara vai gostar de uma tainha, acostumado a ver o mar, entende que, vamos dizer assim, brincadeira à parte, vai representar a nossa cultura para a gente se sentir abraçado. Então, é esse o papel, vamos dizer assim, que essas colônias vão ter, também patrocinando as nossas reencarnações, né? Mas aí a gente comentou das questões das nossas vivências sociais e assim por diante. E daí a gente para pensar o que eu brinquei ali quando a gente fala que o santo não bate com o fulano, mas às vezes a gente tem umas relações antipáticas de uma maneira mais profunda, às vezes de pai para filho, o cara não consegue conviver no mesmo ambiente, é coisa de irmão, é coisa de tio, vamos dizer assim, vínculos que têm uma relação mais íntima, mais profunda, cara, que não se processa e tu vê que é um negócio meio de lado, assim, né? E na própria obra aí dos Memórias do Suicida, a gente vai um pouquinho para frente, um dos companheiros ali que estava com o grupo conhecendo esse departamento que eu comentei para vocês, ele havia feito o que quando encarnado? Não só se suicidado e cometeu um homicídio. Ele matou a própria esposa asfixiando com as mãos e daí ele cometeu o suicídio. E o que acontece? Quando ele começou a ter consciência, que a gente passa a ter consciência das nossas ações, ele mesmo começou a visualizar o perispírito, aquele corpo espiritual, né, entre o espírito e a matéria, ele mesmo passou a se visualizar sem as mãos. E aí o pessoal começou, tipo, meu Deus, o que é isso? O instrutor falou, gente, isso é o amor divino, ele está sendo punido? Aqui e aqui, ele mesmo vê a necessidade de ele voltar sem as mãos, que vamos dizer assim, a arma que ele mesmo utilizou para cometer isso, e com a própria consciência, está aí a necessidade dele, isso aí vai repercutir, ele vai encarnar. Consequentemente, o vínculo, pensa aquela esposa que ele cometeu homicídio, será que não tem coisa para acertar nessa história? E é basicamente daí que saem, eu vou usar essa expressão, grupos kármicos, ou seja, a gente tem um círculo social, a maneira que a gente tem a nossa família, não necessariamente que beleza, desencarnei, vou reencarnar minha mãe, a minha mãe, mas tu tem vínculos ao longo das eras, né? E quando eu falo ao longo das eras, tem uns oradores aí dentro da doutrina espírita que colocam, tipo o Haroldo Dutra diz que a gente já reencarnou de 300 a 500 vezes. Então, se hoje a gente é a melhor versão de nós mesmos, a gente ainda faz uma bagunça, imagina um tempo atrás, né? E aí vamos pensar assim, quanta gente se hoje, que a gente sendo essa melhor versão de nós mesmos, a gente tem tanta dificuldade, será que a gente não fazia lá atrás, né? Talvez alguém olhar diferente e cobiçar alguma coisa, tu já gosta. Então, eis que tu vai ter aquela estrutura social de pessoas que reencarnam junto para te estar fazendo isso aí. Não necessariamente isso vai ser ao longo do infinito. Como a gente viu, não tem receita de bolo. Um pode se dedicar ao bem e evoluir e já não ter mais necessidade de reencarnar. Como um pode ficar muito no erro e também não vir, né? Mas dentro dessas ligações, então, são montadas essas estruturas que a gente vai reencarnar e a gente vai passar a viver essas antipatias, vamos dizer assim, quando reencarnado. Mas vamos retroceder a fita mais um pouquinho ainda nessa história. A gente deu o exemplo do camarada ali que havia cometido homicídio. Se a gente for pegar as obras da nossa doutrina, principalmente as obras complementares do nosso André Luiz, Manuel Filomeno, a própria Ivone Pereira da Amaral, entre tantos, e aí tu acompanha, a gente tanto fala em obsessão e esses trabalhos que eles trazem sobre a ótica espiritual.
basicamente, quais são as principais questões que eles têm que trabalhar? Traição afetiva, amorosa, passou o outro para trás, daí o outro ficou bravo. Antigamente fazia o quê? Encomendava a morte ainda desse aqui, desencarnava e dava o rolo. Traição financeira, passava para trás, daí tinha alguém que tinha terrenos, todo mundo brigando para ficar com o terreno, ninguém cuidava da pessoa. Outro encomendava a morte da pessoa, só que isso aí tu desencarna, tu leva, vamos dizer assim, isso aí dentro de ti. Consequentemente, tu nota que são as nossas próprias ações que constroem antecipadamente essa antipatia, que a gente desencarna, passa por aquele processo que a gente vai ter que conviver novamente com essas situações. E o pior, que eu acho que para nós, na nossa cultura principalmente, ao longo do tempo a gente teve as diversas situações criando essas antipatias como abuso de poder. Na nossa realidade mais próxima, o que? Escravidão. Tu tinha condição de ter na mão, o cara fazia o quê? Vendia, separava, escravo, mãe de filho, vendia, maltratava, chicoteava, fazia tudo. Ao longo do tempo, aquelas perseguições que a gente teve na Inquisição, o cara não podia nem manifestar a própria fé, que volta lá no passado aquelas perseguições aos cristãos, né? E assim foi ao longo do tempo. E através desses abusos, dessas traições, tu nota que nós mesmos construímos aquela palavra que a gente fala, os karmas, construímos essas antipatias, que aí nós mesmos vamos ter que reencarnar e vivenciar naquelas uniões antipáticas, né? E às vezes, como a gente diz, às vezes tem uma situação que o cara não é perigoso, não consegue, do vínculo mais próximo de pai para filho, não consegue, vamos dizer assim, ter uma relação em função de estar aflorando essas vivências, né? Feito uma primeira pincelada, a gente conversou um pouquinho da reencarnação, a gente viu o processo, como é que se faz, como é que muitas vezes essas coisas podem se manifestar no plano espiritual. Feita essa pincelada, vamos pensar assim, agora nós saímos ali fora, a gente já olhou assim, diferiu um pouco a pessoa, daí agora é um karma espiritual e daí a pessoa matou nós na outra vida. Também não vamos generalizar, né? Tem situações que os aspectos espirituais e energéticos podem estar envolvidos. Vocês já ouviram falar em aura? Que nada mais é? Um campo energético, né? Tem tipo um globinho ali que é formado de quê? Do que a gente irradia, das nossas energias, né? Como vocês veem aqui nessa casa, você passa ali na porta, vocês não se sentiram mais leve, não é bom? Teu campo energético entrou num campo energético bom, tu, opa, me senti acolhido, fulano de tal é simpático, energeticamente teve esse acoplamento, ou seja, muitas vezes aquelas pessoas que a gente fala, nossa, eu conversei com o fulano, conheci hoje, parece que eu conheço faz 1 milhão de anos. Pode ser? Pode, mas também pode ser o quê? Quando essas auras, vamos dizer assim, esses campos energéticos, vamos dizer, se interpenetrar, o que acontece? O propósito é o mesmo, os valores são os mesmos, os desejos de seguir na vida, de construir, são os mesmos. O que é isso? Afinidade. Isso nem o espiritismo física, a lei de atração. Como da mesma maneira, às vezes a gente vai estar se interpenetrando com pessoas que têm valores, objetivos, propósitos diferentes, hábitos diferentes do nosso, e que aí a gente vai ter aquela coisa assim, por não bater, por não encontrar essa afinidade, talvez as relações, a conversa que a gente vai ter, não vai ser a mesma, tu não vai mais se sentir tão confortável de conversar, que nem tu conversa com fulano e assim por diante. Como a gente disse, não tem receita de bolo na criação. Eu dei esses exemplos familiares por quê? Porque normalmente acaba tendo esses vínculos, digamos, mais íntimos quando a gente tem questões mais profundas e que foram de uma maneira mais direta com os envolvidos naquela história. Mas sim, como verdadeiramente às vezes pode estar aqui nessa casa trabalhando gente que já se conhecia e vem, né? O mais legal de toda essa conversa que a gente está tendo é que a gente vê que não tem tipo a receitinha da Ana Maria, entendeu? Tem estudo, tem amor, tem carinho, aquela coisa. É traçado esse plano. Agora não existe fatalidade. A partir do momento que tu passa a se dedicar para o bem, tu passa a se devotar para o bem, tu entende que tu pode desconstruir muitas vezes essa antipatia, por tu ser um pouquinho mais tolerante. Só de tu não revidar fogo com fogo, entendeu? Procurar perdoar, tu procurar se colocar no lugar do próximo, são vivências que nos ajudam, vamos dizer assim, a lidarmos de maneira mais tranquila nas nossas relações sociais, né? Dito esse exemplo das energias, vamos entrar um pouquinho mais fundo agora no nosso comportamento.
que sim, muitas vezes pode não ter vínculo espiritual nenhum, vínculo energético nenhum com ninguém, mas a gente pode construir antipatias através dos nossos comportamentos. Eu vou dar um exemplo interessante, que nos traz uma reflexão. Nossa, isso quando eu falo como sociedade, né? Se a gente fingisse que aqui não tinha no colégio Padre Negro, lá a professora ia dar aula de história, pegava o giz, daí traçava um risco assim no meio do quadro, na aula de história, e dela fazia assim, a história da Idade Média, Idade Antiga, Idade não sei o que, e daí nós ficávamos estudando, né? Se a gente pegar nós no Ocidente, aqui pro nosso lado, né, as Américas, aqui onde a gente vive, a Europa, basicamente se a gente tirar a figura de Jesus, a gente apaga o quadro, né? Some tudo. Inquisição, Tribunal de Santo Ofício, cruzadas, perseguições que tinham. E daí, como a gente deu esse exemplo, vocês já ouviram falar que o Espiritismo tem a proposta de ser o Evangelho Redivivo? Esse Evangelho Redivivo diz o quê? Tu pega aquele mesmo Evangelho, aqueles mesmos valores do cristianismo e tu traz a ótica do Espiritismo. Coloca reencarnação, imortalidade da alma, que existem outros mundos para se habitar, certo? Voltando para a nossa aula, vamos pensar em nós mesmos, né? E aí é só tu ver, né, toda essa cultura, o contexto histórico que tem esses valores cristãos. E pega nós, a maioria o quê? A maioria vai conversar, fez primeira comunhão, ou veio da igreja católica, ou teve ligação com o cristianismo de alguma maneira. Bugá tem uns até que bota a capelinha lá uma semana na casa de cada um até hoje. Então tu pensa que assim, passado 2000 anos, a gente já reencarnou diversas vezes. E aqui estamos, e determinados comportamentos jazem tão vivos no nosso íntimo. Basicamente, será que, vamos pensar assim, a gente olhar a nossa história, e tudo que envolveu esse cristianismo que até hoje está em nós, será que a gente não participou dessa bagunça lá atrás? Não tem um dedinho nessa história? Será que não cutucou ninguém? Não botou um fogo lá, alguma coisa do tipo? E a gente para pensar, entende, nesse sentido. E tem comportamentos, e muitas vezes a gente não entende esses valores de Jesus porque a gente não consegue refletir no mais puro conceito que ele traz. E para ilustrar toda essa lorota aí que eu estou contando, tem uma parábola que é muito boa, que é a parábola da mulher adúltera. O que acontecia na parábola da mulher adúltera? Né? Voltado àqueles 2000 anos, né? O farisaísmo, eles tinham um código penal, que era bem mais primitivo que hoje. Hoje ainda o pessoal dá um dibrinho ali para tentar se beneficiar das brechas da lei, mas comparado com aquilo era bem pior, porque a punição era punição física, né? E o caso do adultério, qual que era a punição? A lapidação, tu tomar umas pedradas em praça pública, né? Entenda que assim, por mais primitivo que fosse, era, vamos dizer assim, a autoridade legislativa e moral que tinha na época. E daí eles pensaram assim, tava esse episódio, eles viram a figura de Jesus chegando, pensando assim, agora nós vamos pegar Jesus na curva, né? O que ele vai falar para nós aí? Será que vai falar para nós não apedrejar a mulher? E daí tu entenda que aquela figura, naquela época, já entendendo toda a selvageria que era tudo aquilo, ele mesmo não falou assim, ó, eu vim para cumprir a lei e não para destruir. O que ele falou? Ele chegou lá e desceu a lei e xingou alguém? Não. Basicamente, gente, é a lei de vocês, vocês estão mais que certos em cumprir. Mas, faz assim, atire a primeira pedra que ele nunca pecou. O que ele fez? Ele projetou a sombra de cada um, ele fez todo mundo olhar para dentro. Tu tá mais que certo em botar a lei em vigor. Mas primeiro, olha para dentro, pensa, reflita as tuas ações, reflita as tuas escolhas de maneira profunda. No que difere o teu comportamento? Talvez tu pode não ter cometido um adultério, mas em outra instância tu pode ter cometido um crime tão pior do que esse. O que todo mundo fez na hora? Largou a pedra, certo? Da mesma maneira, ele não foi lá, ele não julgou, ele não teve nenhum tipo de antipatia com a mulher. As mesmas palavras se viram como? Filha, tu viu que todo mundo erra. Tu viu que não deu certo onde ia te levar? Vamos fazer diferente. Tu entende que ele não precisou julgar ninguém, ele não precisou transgredir nenhuma lei, ele convidou a refletir. E aí vamos trazer para os 2000 anos para cá. A gente não teve uma situação parecida faz o quê? 1 ano, 2 atrás, que um morador de rua se relacionou com uma mulher casada. Isso aí veio o quê? À tona, nas mídias sociais. Tu entende que o formato ficou mais requintado, porque a pedrada foi virtual. Não entende? Porque todo mundo começou a criticar e descer a lenha na mulher. Então tu nota que como isso aí é enraizado, o julgamento, a gente não consegue acolher, dar em primeiro lugar, se preocupar se a pessoa está bem ou não. É julgamento. Às vezes a gente vai fazer uma atividade, vou entregar comida na rua. Tem um que está bloqueando, tu já fala que filho, dá vontade de deixar sem.
Porque a gente, esse instinto, esse comportamento enraizado em nós. E daí basicamente isso aí se processa no nosso dia a dia. Porque dentro de casa, a gente às vezes tem comportamentos tão enraizados que eles não são nem um pouco legais. Muitas vezes a gente é rude, a gente é egoísta com quem está ao nosso redor. Mas há tanto tempo a gente faz aquilo como normal que a gente já não tem mais nem noção se está magoando ou se está ferindo quem está ao redor. Mas daí o que acontece? Aí às vezes a gente quer dar uma de bom cidadão por cima do nosso filho, por cima do... E eles pegam a hipocrisia, daí não respeita. Daí o que a gente faz? Sobe a voz. Né? Daí a gente quer firmar ali. Vou dar um exemplo. É aquele famoso faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E esse comportamento começa a se refletir onde? No nosso ambiente de trabalho. E daí a gente, não, se tu não estiver de acordo com o que eu acredito, com esse molde social, com esses valores, não tá bom. Daí a gente julga no nosso ambiente de trabalho. Às vezes tem uma pessoa maravilhosa que teria tudo para ser uma pessoa incrível que vinha somar na nossa vida, mas por um comportamento tão mesquinho, tão egoísta, a gente nem sequer dá espaço, muitas vezes prejudica, fala mal daquela pessoa e assim por diante. E dessa maneira, vamos dizer assim, a gente vai começando a criar essas inimizades, né? É só a gente dar um exemplo. Se entrasse aqui alguém agora, porta dentro com um turbante, tipo aqueles indianos, talvez a gente não ia falar nada, mas por dentro a gente ia ficar tipo, ó, não é perdido ali, né? Tá perdido ainda. Evoluímos nesses 2000 anos, mas tu nota que isso aqui ainda está no nosso cerne. E é isso aí que a gente viu que vai gerar o quê? Essas inimizades. Que às vezes a gente passou 20 anos trabalhando com aquela pessoa, a gente nem notou, mas a gente humilhou, a gente fez piadinha de mau gosto, a gente fez N tipo de ações, N tipo de circunstâncias com aquela pessoa e a gente não sabe. Com o passar do tempo a pessoa criou uma mágoa da gente. Às vezes a gente prejudicou na frente do público, tu tratar mal, e às vezes ela tinha um cargo onde ela era subordinada à tua supervisão. Que exemplo que tu deu? Tu nota que assim no dia a dia, são dessa forma que a gente vai passando a construir essas dificuldades, né? Mas como a gente disse, a gente vem evoluindo. Eu gosto de trazer um exemplo, sempre no bom humor, né? Para a gente refletir, pegar esses 20 anos do que a gente refletiu. Eu sou fã de assistir A Grande Família. E tu pega lá no Globoplay, tem uns episódios antigos, eu acho divertido, assim, uma coisa de 20 anos atrás. Mas quando tu vai dar play no episódio, aparece uma mensagem. Eles falam assim: essa obra reproduz comportamentos e costumes da época. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, não me processa. Eu sei que eles vão falar uns negócios que é uns absurdos que não cabe mais hoje, mas entenda que é de 20 anos atrás. Opa, a gente evoluiu. Pelo menos hoje, determinadas coisas que a gente ri, a gente vai ver e tu vai ficar tipo, pra que isso, né, cara? Que pesado, desnecessário. Denota a nossa evolução, então, como a gente vê, de passinho por passinho, talvez essas antipatias, como a gente deu exemplo da obra Memórias de um Suicida, essas coisas mais densas, devagarinho vão deixando, né, a nossa perrengue ainda é a fofoquinha, aquela intriga menor, o que denota, né, determinada evolução. Se a gente vai pensar assim, ainda no contexto de antipatia e dizer que o santo não bateu, normalmente pessoas ou coisas que firam os nossos valores, as questões às quais a gente acredita, os nossos interesses, a gente tende a agir dessa forma, né? Vamos pensar numa figura de Jesus, vamos trazer hoje, vamos dizer que nem eles falam, Jesus reencarnasse hoje, ele voltou, está reencarnado aí em algum lugar. Como será que seria o nosso comportamento com essa figura? Será que seria de simpatia ou de antipatia? Aí vamos pensar assim, ele mesmo falava, ele vai estar andando no meio de quem? O pessoal que está na rua aí. Na época andava no meio dos leprosos, onde tinha estigma social. O que a gente hoje, de uma maneira totalmente inconsequência e sem o mínimo senso, vai ter alguém que tem HIV, daí tu fala, meu Deus, uma coisa totalmente retrógrada. Ele vai estar onde? Ele vai estar andando no meio dessa galera, respeitando todo mundo. Ele vai estar alimentando quem tem fome, ele vai estar pensando nesse coletivo. Mas daí muitas vezes o coletivo vai ferir o quê? Os nossos interesses. E às vezes eu deixo de ganhar dinheiro, entendeu? Por uma questão ou por outra. Da mesma maneira, outros interesses que a gente tenha. E é fato que aconteceu o quê? A gente veio a crucificar, como a gente viu, a gente melhorou, mas a gente ainda não consegue achar brecha na lei, nós ia achar um furinho e ia tentar botar o cara no xadrez. De uma maneira ou de outra, ou condenar, ou tentar enfiar pró. Basicamente o que aconteceu há 2000 anos, de uma maneira mais requintada, mais virtual, a gente ia botar uma fake news sobre Jesus, mas tu entende que a antipatia ela ia ser construída da mesma forma.
por a gente não usar aquele conceito básico que ele traz. Pensa, usar a consciência, refletir as nossas ações, abrir o nosso coração para esses valores tão simples que de maneira simples ele tentou ir. Só que ao longo do tempo a gente tentou fazer o que com isso? Um processo de deificação, ou seja, divinizar aquilo ali, ver como uma figura à parte. E pelo contrário, ele mantinha uma relação com os apóstolos lá, não. Ele andava no meio da galera, ele almoçava junto, ele comia junto, justamente para ver, gente, eu sou mais um, eu sou da turma aqui, entendeu? É isso. Vocês não tem que divinizar, mas a gente faz o quê? A gente coloca num pedestal uma devoção e não faz o básico, que é viver o que o cara falava, viver o que o cara fazia. Tanto é que ele não deixou livro, Jesus não escreveu nada, ele viveu. E daí a gente tem os evangelhos que contam essas passagens e assim por diante. E basicamente tudo que a gente fez em ação no relacionado a Jesus foi o quê? Primeiro perseguir quem seguia ele e depois passar a perseguir quem não seguia ele, né? E até hoje a gente vê se desenrolando na história a briga, vamos dizer assim, das questões religiosas, antipatias. E pensar visualmente nós no Brasilzão aqui, que tu tem tantas culturas, tu tem diferentes vertentes religiosas, filosóficas, espirituais. Olha de gente que a gente tem aqui, olha quanto Brasil dentro do nosso Brasil que a gente tem, que é diferente do nosso. Da mesma maneira, aqueles que codificaram a nossa doutrina, eles se utilizaram de vertentes para evoluir como seres que galgaram aquela evolução e que vieram ditar a nossa obra. Tu entende que se a gente for querer colocar, não, o espiritismo vai ser a religião única, porque a supremacia, os espíritos vão começar a sair matando a galera. Não tem sentido. Tem sentido o quê? O valor que o cara colocou, amor. Fraternidade, um sentimento universal de tu procurar agir, de tu procurar melhor, de tu procurar ser mais útil ao próximo, né? Valores, né? Um amor universal. Essa proposta que ele vem trazer. Eu trouxe essa obra interessante aqui, o Mestre do Caminho. Eu fui presenteado, isso aqui é uma maravilha, eu uso para fazer o evangelho. Eu peguei o trechinho de um dos capítulos, só para a gente já ir encaminhando a conversa aí, para não se estender no horário. E eu vou ler um pedacinho de um dos capítulos que aí vai, vamos dizer assim, embasar a nossa reflexão. Eu peguei o capítulo 24, Abrir as Portas do Coração. Vou ler só 2 parágrafozinhos aqui. Que basicamente Emmanuel meio que define o que vem a ser a paciência do Cristo para conosco. A perfeita compreensão de Jesus para com essa nossa relutância em evoluir. Ele coloca assim: Jesus compreende que os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Por isso, Jesus não espera hoje a nossa perfeição, e sim a capacidade de reconhecermos a nossa humanidade e o esforço de colocar a nossa vida no caminho do aprimoramento íntimo. Isso não é o trabalho de um dia, de um ano ou de uma existência. É de um pequeno passo por dia, mas por toda a vida imortal. Então é basicamente isso que o cara coloca. Gente, vai errar 1 milhão de vezes? Vai. E é do jogo. Os erros nos impulsionam a melhorar. O problema da ovelha não é ela desgarrar do rebanho, ela não querer voltar. E assim ele fala, a paciência do Cristo não impõe nada. Ele dá o nosso tempo, nos propicia as vivências necessárias, como a gente viu, as relações necessárias para a gente evoluir ao nosso tempo, para a gente seguir a nossa caminhada, aprendendo, sendo melhor a cada dia, né? E daí agora a gente vive um momento onde muito se fala em transição planetária, um mundo de regeneração. A gente ainda tem uma capacidade de romantizar as coisas, né? Que o mundo de regeneração ele não vai ser o mundo sublime. O nome disso tudo é um mundo regenerado, né? Um pouquinho melhor. E basicamente vamos pensar assim nesse processo, qual que é o nosso papel meio a isso tudo? Meio ao ambiente de tantas antipatias que a gente vê. Tu entenda que se a gente for pegar todo mundo que vive no inferno, passou o busão lá e levou todo mundo pro céu. Será que o céu não vira um inferno?
Eis o nosso papel nisso tudo. Nosso planeta escola, que há tanto tempo a gente judia e loqueia em cima dele, tá para evoluir. Mas tu concorda que quem vive nele tem que estar na mesma sintonia. Então, eis a nossa proposta de melhorar. Não precisa ir longe, estar numa estrutura. Não, eu vou lá para um país subdesenvolvido. Maravilhoso o trabalho que o pessoal faz, extremamente necessário. Mas até o último a sair, apaga a luz. Tu foi o último a comer, joga no lixo as coisas. Tu entende que tem umas coisas pouquinho assim que dá pra gente fazer no dia a dia, é o que a gente deu exemplo. Às vezes no trabalho ali dá vontade de, né, pegar, fica quieto, conseguiu ficar quieto, tu conseguiu se vencer, tá maravilhoso. São essas pequenas coisas, né? E não a gente se colocar naquela estrutura que daí a gente fica fazendo, né, não, vou sentar aqui agora vou separar o joio e trigo, ó, esse vai pro mundo regenerado, esse não, esse vai ter degradado. Cadê o mérito, cadê o propósito nisso, né? Eis a proposta do que a gente fazer nesse sentido, fazendo essas pequenas coisas no nosso dia a dia, para a gente ir melhorando como seres em evolução, reconhecendo os nossos vícios, as nossas dificuldades, que muitas vezes a gente ainda tem um olhar totalmente limitado, aquele mesmo comportamento enraizado, e daí tu tem um vício, um comportamento que já não te faz mais bem, não faz bem para quem está ao teu redor, e o que a gente quer fazer? Quer esconder as 7 chaves, a gente tem vergonha, porque acha que é uma deformidade moral. Não. A gente está evoluindo. O primeiro ponto, aceita. Aceita, reconhece aquilo e entenda. Cara, se isso aqui me faz mal, por que será que eu ainda procuro isso? Tu entende que tu olhar com esse olhar, se acolhendo, entendendo? Tá, é uma coisa que eu fazia, que não é legal. Em primeiro lugar, eu vou aceitar e eu vou me entender para mudar isso. A gente vai ver como as relações que a gente vai ter com nós mesmos, com as situações da vida, fica mais leve. Que nem quando às vezes a gente está passando por uma dificuldade, a gente vê como se não tivesse luz no fim do túnel, né? Aí às vezes tu senta, conversa com alguém, tu sai tipo, nossa. Daí tu vai ver que é como se tu estivesse se afogando na piscina, né? Tá deitado, a água tá aqui, tu ficar em pé, a água vem no joelho. É mais ou menos isso. A gente ter esse olhar, a gente se valorizando, a gente se acolhendo, né? Vamos pensar assim, a gente não tem condição, quando a gente fala em amar Deus, a gente não consegue conceber Deus, a gente ama aquilo que a gente projeta como Deus. Mas a gente não tem uma essência divina dentro de nós. Amando a nós mesmos, não no sentido de um amor doentio, mas nesse sentido de valorizar o ser maravilhoso que a gente é, apesar das nossas dificuldades, de se permitir se acolher, trabalhar esses erros e olhar com aprendizado e não com culpa, e não com raiva e com revolta de nós mesmos. Sem dúvida alguma fica mais fácil para essas vivências que a gente vem a desenvolver no nosso dia a dia. E nos momentos onde a gente encontrar essa antipatia, né, a gente está tipo vacinado, assim que a gente vai conseguindo manter uma serenidade nos nossos pensamentos, nas nossas ações e assim por diante, né? Dado adiantado a hora aí, agradeço a paciência e a atenção de todo mundo aí nessa noite, está ouvindo, e que a gente possa fazer uma boa semana e seguir refletindo dessa maneira, né? De maneira simples, com um olhar claro, com um olhar desmistificado, que é o que a doutrina nos traz, né? A gente tem até mania, às vezes, um erro que a gente faz e que faz mal, que a gente tem mania o quê? De pegar uma pessoa, às vezes, começou a acompanhar alguém no YouTube ali, né? Hoje em dia tem live, tem podcast, é tão bom. Não, daí tu só quer ouvir o cara, se o cara te falar pra te comer um negócio, tu vai comer igual. E a gente esquece de usar o lógico. E esquece que é uma pessoa tão falível quanto nós. Que se não deixar, né, orar e vigiar de lado, vai cair, vai escorregar. E assim serve para nós. A partir do momento que a gente se propõe a fazer algo bom, a se dedicar para alguma atividade, a gente tem que cuidar que até nisso a vaidade pega a gente na curva e quando tu vê, a gente pensa que a gente é uma figura sacrossanta, né, nessa história. E não, né? Então, eis a importância da vigilância e oração. Mais uma vez, agradeço a paciência e a atenção de todos, o acolhimento da casa, desejo uma boa noite e agradeço a oportunidade de hoje.